gente iniciar. David, Gilberto. Eu não. Ok. Tranquilo aqui, Robson. Bom dia a todos. Bom dia. Não, Aqui tranquilo. também não, pode ir dando andamento. Ok, Robson, tranquilo também. Obrigado, obrigado aí então a todos. Bom dia, Robson. Eu vou passar para o Wagner e vou pedir o Anderson, que tá auxiliando aí na reunião, para ir monitorando o chat. Eu vou ter que sair por um tempo aqui da reunião, que eu estou com outra simultaneamente aqui, lá com as diretorias do PN3, mas tão logo termine lá, eu retorno para cá. Mas o Wagner vai estar conduzindo aí com vocês. Pode assumir aí, viu, Wagner? Muito obrigado aí a todos. Bom dia, pessoal. Vou começar a apresentar a tela aqui. Dá uma facilidade aqui. Não, tá descabelado demais. Que isso. Assim que a minha tela aparecer, se vocês puderem me dar um toque aí, porque a tela aqui pra mim ela se apaga. Tá tudo certo, Wagner. Tô vendo aqui. Obrigado. Bom, pessoal, como o Robson introduziu rapidinho, eu vou fazer uma apresentação mais detalhada no intuito de fazer o nivelamento das informações, né, e passar um pouco do histórico de que foi desenvolvido aí desde 2019 nas discussões de cobrança, tanto no âmbito do SER quanto na bacia, né, com o GTAC. Então eu vou passar, eu peço desculpa para aqueles que já assistiram isso demasiadamente, mas o objetivo aqui é mais o nivelamento da informação. Então eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da cobrança, depois eu vou passar a falar dos trabalhos desenvolvidos no SER, que teve como objetivo principal a simplificação das metodologias de cobrança para entendimento dos usuários e assim como qualquer outra pessoa qualquer. E depois eu vou falar o modelo do SER, na verdade, são as diretrizes gerais, tá, gente? Elas devem ser cumpridas, pelo menos, no mínimo, serem cumpridas, né? Aquilo lá é o mínimo. E, posteriormente, eu vou passar para o trabalho do GTAC, que vai um pouco além do previsto nas diretrizes gerais do Conselho, certo? Mas aí eu vou apresentar o do GTAC, na verdade, em comparação com a metodologia das diretrizes gerais do SER. Bom, primeiramente eu vou falar, como dito, né, um pouquinho dos aspectos gerais da cobrança. A cobrança é um instrumento de recursos hídricos previsto na Lei 13.199. Né, a 13.199, na verdade, ela vai falar sobre a gestão de um bem público, que é de domínio público, que é a água. Ou seja, ela não é um patrimônio particular, ele é um bem de todos, e por ser de todos, temos aí que ter normas, regras de como se dará e como se dá, como tudo público no país, né, é necessário de regra para o questionamento da gestão. E a cobrança, especificamente, ela vem tentar tratar especificamente do ponto que é um equívoco, né? Que as pessoas, é muito comum de acontecer entre as pessoas, é de pensar que a água é um recurso natural e inesgotável. A gente tem visto aí, né, acompanhado aí no noticiário, que não é bem assim, né? Regiões têm apresentado grandes problemas, algumas regiões de vocês também têm enfrentado alguma delas. Então a cobrança, ela vem tentar dar esse start no pensamento ela deve no seu principal objetivo seria de dar uma noção de uso racional deste bem, a cobrança, né? Bom, nesse sentido, então, o seu principal objetivo, né, da cobrança como instrumento é dar
de fazer com que os usuários, né, que as pessoas em sociedade tenham uma visão de correção daquela visão equivocada, né, de que é um recurso inesgotável, reconhecendo, né, aí o valor econômico e incentivando a racionalização do seu uso, mas ao mesmo tempo, quando se arrecada, né, quando você põe um preço aí no bem e para poder utilizar, se levanta um montante, né, um dinheiro. Então, em segundo plano, né, seria aí a execução, a aplicação desse dinheiro arrecadado em projetos ou ações, né, que visem justamente a melhoria da qualidade e quantidade da água, certo? Então, o primeiro plano seria trazer o uso racional como objetivo, esse instrumento ele tem, e em segundo plano, com o dinheiro levantado, que ele retornasse, né, então, para a aplicação de projetos que melhorassem a quantidade ou a qualidade da água. Bom, a cobrança, o entendimento jurídico hoje é de que a cobrança seja instituída apenas nos usos outorgáveis. Isso é um questionamento jurídico, que antigamente, né, tinha esse entendimento aos outorgáveis, e hoje já não é mais isso. Só para não confundir, para quem tem outorgas, essa pessoa está sujeita à cobrança. Porém, a Lei 1399, ela traz algumas isenções previstas, né? Ou seja, essas pessoas, elas não podem... Quando a gente fala de isenção, ela tem que estar prevista em lei. E isso na lei só tem previsão para duas, que o pequeno núcleo populacional rural e o uso insignificante, ou seja, aquelas pessoas, né, que fazem um uso muito pequeno, né, de um volume considerado pequeno. Essas pessoas, elas não são passíveis de cobrança, tá? Nem para captação, nem para lançamento de efluentes, nem consumo também. Entretanto, existem alguns modos de uso, né, que, olhando isso para as metodologias existentes no Estado, assim como as metodologias discutidas no CER e no GTAC, nem todos os modos de uso existem previsão de cobrança, tá? Nas metodologias, a previsão de cobrança é apenas para os usos consultivos. Nada que não possa ser agregado posteriormente, ou até mesmo nessa discussão, tá? Não existe previsão, né, de metodologia para a cobrança desses usos, mas nada impede que possa ser cobrado. E o único uso não consultivo, né, previsto aí, que infelizmente, né, não vou dizer infelizmente, mas é por uma questão jurídica também, porque já existe incidência de uma cobrança justamente em cima do objetivo, né, que é da capacidade de produção de energia elétrica, do potencial de produção de energia elétrica, porque essas empresas, elas já pagam em cima dessa função uma contribuição que é o fundo que vocês conhecem pelo FIDRO. Então, para não haver dupla cobrança, né, em cima de um mesmo fator gerador, uma questão jurídica, não pode haver cobrança em cima do potencial gerador de energia elétrica. E então nós temos, né, de uma forma geral, aqueles usos que estão previstos em não ter cobrança, que é o pequeno núcleo populacional rural, e os usos insignificantes. Nós temos aqueles usos que hoje não existem fórmulas, né, previstas para haver cobrança, que é o caso do potencial, o caso das outorgas de uso não consultivo, e os de uso consultivo, geralmente todos os usos consultivos, eles já são atendidos pelas metodologias, seja em discussão no CER, seja as que já são aplicadas hoje que já existem hoje no Estado. Vale lembrar, gente, que para lançamento é a única exceção, tá, da regra de ter outorga, porque
o Estado, né, em sua... Porque esse instrumento ainda não foi muito bem desenvolvido ainda no Estado. A outorga de lançamento, ela depende de enquadramento, tá? Da definição de enquadramento. Existe hoje no estado apenas na subbacia, na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, numa subbacia de lá, na verdade, que se chama Ribeirão das Matas. Apenas lá que existem outorgas de lançamento, e lá começou em estágio experimental, tá? Enquanto não houver portarias de outorga, existem normas que liberam, que liberam, né, o uso para lançamento de efluentes nos corpos hídricos, porém respeitando algumas condições, certo? Então, apenas para lançamento de efluentes está dispensado a cobrança pelo... perdão. Em cima de lançamentos de efluentes haverá cobrança, porque existem normativos que permitem isso, apesar de não ter outorga. Lembrando que os usuários, num futuro, espero que próximo, já sejam convocados para a regularização dessa situação, né, que é a aplicação que surja as outorgas de lançamento, para melhor controle e gestão neste quesito. Bom, brevemente eu vou apresentar um pequeno passo a passo, né, da implementação da cobrança, fazendo alguns apontamentos aqui, mas de forma bem resumida, né? Primeiramente, o plano diretor de bacia hidrográfica. Esse instrumento é necessário, né? O primórdio, tudo isso começa aí, porque, como eu havia dito, em segundo plano, o objetivo da cobrança, né, acabaria arrecadando certo valor, e esse dinheiro foi definido por lei que esse valor retornaria à bacia no qual ele seria arrecadado, para ser aplicado em obras, projetos e ações, né, que visassem a melhoria da qualidade e quantidade da água. Essas obras, projetos e ações devem estar previstas no plano diretor de bacias. Se não previstas, aí não cabe, se tornaria, né, não tem uma vedação legal, né? Haveria uma vedação legal para aplicação desse recurso. E tem que estar, essa obra, projeto e ação, tem que estar prevista no plano diretor. Bom, outro pré-requisito, né, seria a definição de uso significante, que isso já existe hoje no Estado, graças a uma norma do SER, uma norma deliberativa que define os usos significantes. Salvo engano, eu não sei se vai entrar em pauta de discussão no SER, ou se já está em rediscussão, de redefinição do que seria uso significante. Eu ouvi isso por alto, não vou saber entrar em detalhes com vocês, mas só, né, aquela fofoquinha de corredor. A implementação do sistema de outorga, integrado com o sistema de licenciamento ambiental. Bom, hoje o sistema de outorga está passando por uma revisão, e não só o sistema de outorga, né, ele vai estar integrado aí com o sistema de cobrança também está no estágio de construção, e o próximo pré-requisito seria o cadastro de usuários, que deixa de ser um pré-requisito, porque o sistema de cobrança, na verdade, ele vai usar como base de dados o sistema de outorga. A gente vai buscar automaticamente as informações do sistema de outorga, assim vai resolver, né, alguns gargalos e algumas lacunas que existem e que acontecem na personalização da cobrança, por conta, às vezes, de um cadastro não atualizado de forma imediata, e também de descompasso com algumas informações. Então, estava pondo cadastros. Passa-se, então, né, outra pré-requisito, a articulação do Estado com a União e com os Estados vizinhos. Este tópico em específico eu deixo para a gerência para a GEAB, que é uma outra gerência do IGAM, discutir com vocês, porque eu não sei falar, eu não tenho, né, não é o meu local de fala, vamos dizer assim, para
entrar em detalhes, né, nessas questões. E nós paramos aqui, né, no programa, na proposição de critérios, normas e para fixação das tarifas e definição de instrumentos técnicos e jurídicos. Ou seja, a grosso modo, definição da metodologia e dos preços. É esse ponto que nós estamos. Nós temos aí o desenvolvimento de programa de comunicação social logo após. Lembrando que com o decreto 4860, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, a ordenação, né, o fluxo de como se dá a cobrança, que eu vou explicar um pouquinho para vocês de uma forma breve e rápida, ela se altera. Vamos supor que se o comitê, né, o comitê de vocês, ele aprove a metodologia, vamos dizer, esse ano, para começar no ano que vem, a cobrança começa no ano de 2022. Definindo que vai começar, que a cobrança começa em 2022, o primeiro boleto chega ao usuário em julho de 2023, tá? Houve uma alteração desse fluxo, então o que dá mais tempo, né, para se discutir, para acelerar, a gente deve de acelerar um pouco mais as discussões no que se refere à metodologia, e permite, né, depois da discussão da metodologia, essa discussão aí com a agência, se tem um prazo ainda, né, para se discutir a agência, para discutir o plano de comunicação social, enfim, dá mais tranquilidade, não sai tudo atropelado de uma vez só. E lembrando que assim que a gente aprova a metodologia, né, o comitê aprova a metodologia, essa metodologia ela é encaminhada ao SER, que deve de dar seu parecer e aprová-la, né. Caso haja algum descompasso, algum probleminha, ela retorna para os comitês para algum ajuste, algum apontamento que o SER tenha feito. E os demais passos já é mais com o Michael, né, que é a gerência que acompanha essa questão de agência equiparada e contrato de gestão, essas coisas assim. Mas aí já começa a ficar um pouquinho mais longe, e uma outra área que eu não tenho competência para falar, e aí eu vou deixar essas dúvidas quanto a essas questões aí mais para ele responder a vocês, porque eu não vou saber muito. E já antecipando, já que eu aceitei o 4860, que é um decreto que foi publicado agora em março, e ele substitui um decreto que tinha sido publicado no ano passado, no início do ano passado, que eu já esqueci o número dele, que implementava a cobrança no estado de Minas Gerais inteiro e dava aí um prazo até 2023 para iniciar a cobrança nas bacias, tá? Para quem se mantiver na inércia, será adotadas as diretrizes gerais previstas no SER, e dando a oportunidade aos comitês de inserirem, né, porque a gente sabe da dificuldade de se construir uma metodologia que atenda, né, as especificidades de todo o estado, já que as bacias, né, têm características bem distintas umas das outras. Então, é um modelo mais genérico, e essas especificidades que são previstas na Lei 13.199, essa competência, né, ela é delegada, então, para os próprios comitês, tá, discutirem isso. Então tá. Bom, falando brevemente aqui dos atores da cobrança, eu vou falar aqui dos atores da cobrança, gente, mas eu não vou falar de cada um deles, não, vou falar especificamente do comitê de bacia, porque eu acho que a gente deve sempre reforçar o papel de vocês, porque pela importância e pelo grau da responsabilidade que vocês estão carregando aí nesse desafio. O comitê de bacias, ele, como eu havia dito, é ele que vai discutir, nesse primeiro momento, a metodologia de cobrança e os valores a serem cobrados. Só que a discussão sobre cobrança, ela não encerra aí, né? Em cima dessa decisão, desse poder de voto, de determinação de como será a metodologia na bacia, é que serão definidos a partir dessa decisão é que se vai saber o quanto vai se arrecadar, o que dá para fazer com esse dinheiro e o quanto que dá para fazer com esse dinheiro.
O comitê, então, dessa forma, ele vai depois aprovar também, né, logo depois que é aprovada a metodologia, os valores, e assim, né, a gente sabe um valor arrecadado, ele vai aprovar o plano plurianual, que é um instrumento que a agência de bacia vai apresentar para vocês, né, que se trata de quê? Da programação, quais são os projetos, ações que esse dinheiro arrecadado será aplicado. Nos próximos 4 anos, salvo engano, são 4 anos o plano plurianual. E, consequentemente, o plano anual, ou seja, daquele ano também. Então, além de aprovar os valores e saber o volume de dinheiro a ser arrecadado naquele ano, o comitê ele vai aprovar, é ele que vai decidir em que o dinheiro será aplicado, com a decisão do plano plurianual e o plano anual também. Vale lembrar que é o comitê também que acompanha as ações da agência, é aquele que está mais próximo, né, que está dentro da bacia, que vai acompanhar as ações. Então, a decisão agora de definição do que será cobrado, como será cobrado, essa noção de justiça, de capacidade contributiva, tudo isso, hoje, ela vai ter impacto para o resto da vida do comitê. É óbvio que a decisão que vocês tomam, né, por exemplo, a metodologia será aprovada agora, não significa que ela será imutável, não, tá? Essa discussão de metodologia, o ideal é que ela seja contínua. Afinal de contas, a gente pode, a partir de alguns anos, a gente pode perceber os efeitos, né? Não precisa nem de muitos anos, não. Com poucos anos a gente já começa a perceber quais são os pontos falhos, aonde precisa melhorar, sugestões de melhoria, não foi previsto isso, então pode-se, né, nas novas metodologias, passar a tentar atender melhor esses conceitos de justiça, de capacidade contributiva, de aperfeiçoamento da metodologia de uma forma geral. Então, essa discussão ela não se encerra agora. Como toda política, ela deve de passar por constantes avaliações e aperfeiçoamento, até porque o cenário ele muda, né? Então, essa chamativa aqui para esse papel importante do comitê nessa discussão. Até porque a metodologia é definida por vocês, né? Eu só dou um apoio técnico aqui nas discussões, enfim. Bom, a metodologia, né, nos trabalhos desenvolvidos lá no SER, frisou muito esse ponto aqui, de que a metodologia ela deve ser simples, tá? Até para trazer um fácil entendimento por parte do usuário. Não apenas do usuário, né, de todo mundo também. Ela deve ser simples, buscar alcançar os usuários de maneira justa e proporcional. Daí aquelas questões de metodologia para um segmento ser calculado de uma forma, para outro segmento ser baseado em outros parâmetros, em outros fatores, e proporcional, né? É aquela velha história, cobrar R$100 de uma família que tem que recebe um salário mínimo e aquela que recebe 3 salários mínimos não tem o mesmo peso. Nesse sentido, você pode cobrar de forma diferenciada, se entendido que aqueles usuários eles não são iguais, né? É o princípio da isonomia. Tratar os iguais de formas iguais e os diferentes de forma diferente, de forma que seja justo. Essa é a ideia, né? Inclusive aplicando a noção de progressividade, coisa que no trabalho do GTAC foi previsto, tá? Essa questão de progressividade ela aconteceu, e até lembro inclusive da participação de alguns membros, não vou falar nome aqui não, mas né, lembro bem das discussões nos trabalhos do GTAC. Bom, óbvio que essa simplicidade que se busca, ela não deve de atrapalhar, não deve de impedir, né, levar em consideração algumas características dos usuários.
Até porque na própria Lei 13.199, ela traz, no artigo 25, ela enumera vários pontos e parâmetros que devem de ser atendidos pela metodologia, tá? E no trabalho de GTAC, salvo engano, eu não sei se a gente conseguiu atender a todos, se não foi a todos os critérios previstos na lei, nos critérios do artigo 25, foram quase todos. Se ficou de fora foi um ou dois pontos, né? Eu acho que de 10 que ele traz. Eu não sei se. Eu não lembro, mas é algo entre 8 e 10 daqueles quesitos a gente conseguiu atender na metodologia. Só para demonstrar aqui que a metodologia foi muito bem trabalhada. De uma forma geral, né? O que a gente pode trazer? Que os mecanismos da cobrança são basicamente são compostos de 3 fatores: a base de cálculo, coeficiente e PPU. A base de cálculo é sobre aquilo que vai incidir o cálculo da cobrança, né? Normalmente são os valores outorgados, o volume medido, né? Que é um pouco confundido com o volume consumido por alguns segmentos, então tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque o volume consumido é um outro conceito ainda, né? Que é a diferença daquele valor que se retira de um corpo hídrico, ou então na captação subterrânea, e que não é devolvido ao corpo hídrico, tá? Então isso que é o que a gente chama de consumo para cobrança, tá? Que é diferente do volume medido. E lançamento. Então essas são as bases de cálculo que geralmente se incide a cobrança, certo? Porque, como eu disse para vocês, hoje a metodologia é basicamente em cima dos usos consultivos. No caso da inserção de usos não consultivos, aí a base de dados, a base de cálculo, né, ela vai acrescentar aí alguns parâmetros. Afinal de contas, ela não foi discutida ainda, por nenhum comitê ainda. Nós temos também os coeficientes. São fatores introduzidos para levar em consideração algum ponto, né, alguma especificidade, aqueles citados lá da Lei 13.199, no artigo 25. Seja lá enquadramento, a finalidade, enfim, né? Tem uma infinidade aí de coeficientes, mas geralmente eles giram mais em torno da finalidade. Porém, né, como foi apontado tanto no GTAC quanto no CER, o uso excessivo desses coeficientes, ele tende a dificultar a interpretação dessas fórmulas, né, tornando ela... Eu usei a palavra transparência numa apresentação e me criticaram, né? Chegou até no ouvido do diretor aí reclamando que eu estava falando que o sistema, que a cobrança não era transparente. Não é que eu estou criticando a competência, porque construir uma metodologia do zero, ela é um trabalho muito difícil, né? Começar um trabalho do zero, ele é muito difícil. Aperfeiçoar é um pouco mais simples, né? Que a gente olha aonde que está acontecendo os erros e a gente tenta evitar aquele tipo de problema. Não é isso que eu quis dizer quando eu falei que era transparente, mas para mim, quando um usuário pega uma fórmula, ele não consegue fazer o cálculo porque ele não entende a fórmula, para mim é falta de transparência. Não vejo outra palavra para aplicar aí, não. Mas, enfim, não da construção do processo, mas do entendimento da fórmula em si. Bom, então, aí eu trouxe aí uma formulazinha, vocês já estão carecas de ver esse exemplo, mas aí é um exemplo de uma forma muito comumente usada nas bacias que hoje existem cobranças, que a cobrança está vigente, e que o usuário fica perdidinho, não entende nada. Olha isso aí, e liga para a gente para perguntar como é que faz o cálculo daquilo, e ele não sabe por que ele está pagando um valor, um ano ele paga um valor, outro ano ele paga outro, e, enfim, gera muito questionamento. Eu não reclamo do meu trabalho, não, tá, gente? Eu respondo isso aqui com uma tranquilidade. A questão é que, no lugar de estar fazendo aí, encaminhando um usuário inadimplente aí para a dívida ativa, ou notificando algum usuário inadimplente, eu estou aí respondendo uma questão relativamente básica, né? Não pelo meu trabalho, mas perda de foco, poderia estar desenvolvendo outros trabalhos, enfim, mas não questionando meu trabalho, não, tá? Tenho toda a tranquilidade para explicar isso aí para o usuário, quando ele tem dificuldade.
Mas, de uma certa forma, é perda de foco, né, do serviço, porque a gente interrompe muito o desenvolvimento de atividades que são de obrigação do IGAM para estar esclarecendo algumas dúvidas relativamente básicas, sendo que se a forma fosse mais fácil, ela poderia evitar. Até porque o usuário ele tem todo o direito de saber pelo que ele está sendo cobrado. Bom, então, como eu disse, tem a base de cálculo, nós temos os coeficientes, e outro fator importante é o PPU, o famoso preço público. O que é o PPU? O PPU nada mais é do que a unidade monetária cobrada por a unidade monetária cobrada por quantidade daquela base de cálculo, seja metros cúbicos de água captado, metros cúbicos de água medido, quilos de carga orgânica lançado, enfim. É uma relação de preço com a quantidade do uso, ou, né, de alguma forma, do uso do bem. Na lei, ela já traz, né, o principal objetivo da cobrança é que ele induza a racionalização do uso da água, mas de maneira secundária, eu tinha citado, né, que esse fundo traria um volume, né, quando você cobra, né, pelo uso da água, você vai fazer uma arrecadação, esse dinheiro vai ser levantado, ele tem que ser aplicado em projetos, obras e ações. Mas também, na lei, também de forma secundária, eles citam uma outra observância, né, que esse valor ele traga sustentabilidade para a bacia. Hoje a gente sabe que a cobrança prevista por lei, 7,5% vai para até 7,5% vai para a agência, para custeio da agência. Na verdade era para ser para o sistema, mas ele é todo destinado, porque por ser baixo, ele é 100% para a agência. E pelo menos 92,5% para projetos, ações, etc. e tal. Só que quando esse PPU não dá sustentabilidade sequer à agência, fica complicado desse ente pôr em prática as suas funções, né, que é executar o dinheiro e pôr em prática aqueles projetos e ações. E aí, no fim das contas, a política, né, toda, como um todo, ela perde um pouco sua eficácia, sua eficiência. Vale lembrar que o preço que prevê a sustentabilidade, ao uso racional, ele é bem superior ao preço que traria uma sustentabilidade para uma agência. Eu sei que é muito criticado esse ponto, mas porque a cobrança não deve de prever a sustentabilidade de uma agência. Muitos já ouvi isso demais em reunião de comitê. Só que, como eu disse, certamente o valor que traz a racionalização real para a água, ele seria muito além do que o valor que traria sustentabilidade apenas para a agência. E se ainda não traz sustentabilidade para a agência, além de não estar cumprindo o primeiro objetivo, que é a racionalização, menos ainda ele vai cumprir as funções que se espera de uma agência na hora de aplicar o dinheiro. E isso traz uma descredibilidade muito grande para o instrumento. E aí o questionamento: por que pagar por uma coisa que não funciona, que não está trazendo resultado? Então, isso acaba virando um ciclo vicioso, né? A gente tem que quebrar esse ciclo, a gente tem que tentar, né, quebrar esse ciclo para que essa política ela tenha, de fato, efeitos positivos para a sociedade e não ser uma coisa sem sentido. Só para lembrar, né, nesse sentido aqui que eu trouxe a discussão, a ausência de uma entidade estruturada inviabiliza a execução dos projetos e torna a cobrança um instrumento ineficaz. Bom, só de curiosidade, né, isso aqui é meio que um resumão da capacitação que eu faço nos comitês. Eu trouxe alguns preços que são aplicados hoje em algumas bacias, tá? Os coeficientes, a gente sempre fala, o PPU da bacia é 1 centavo, né? Só que não, é mentira, não é verdade, porque existem coeficientes que camuflam essa informação. Ela não é tão transparente. Então a gente falava, PPU é 1 centavo. Não
Não é uma informação falsa. Com a aplicação de PPUs, a gente vê lá, por exemplo, a captação não é 1 centavo, não sei nem falar esse número, tá, gente? É 0,00025. Enfim, é um sadismo aí, de reais. 25 decimilésimos de real. Sei lá, nem sei se existe esse número para falar, não sei como é que se fala isso. Mas, enfim, mas o principal não é isso. O principal é dizer o seguinte: será que esse valor está trazendo, ele embute um uso racional da água? Traz sustentabilidade para uma agência? Não. Já antecipo de antemão que não. Bom, então aqui, para falar um pouquinho do roteiro da implementação e ver a que pé nós estamos e aonde ainda vamos caminhar, o sentido dessa discussão, eu trouxe aqui o pequeno roteiro, né? Já teve aí a discussão da integração entre as bases hidrográficas, que é algo bem interessante no sentido, né? E eu acho que as discussões elas têm sido mais nesse sentido, né? Buscando integração entre as bacias do Grande. Haja vista a economia de escala para a sustentabilidade de uma agência, haja visto aos custos, né, de manutenção de uma, principalmente pela capacidade de arrecadação, com as metodologias e preços geralmente discutidos. Isso torna mais barato, né? Então teve espaço. Já nós estamos aqui numa questão, né, capacitação dos conselheiros, nas câmaras técnicas agora, capacitação dos conselheiros. Essa reunião aqui é mais para nivelar. Eu sei que foi feito, né, primeiro, provavelmente essa apresentação que eu fiz para vocês e que eu vou continuar fazendo, ela já foi passada para os membros das câmaras técnicas, mas eu estou repassando porque chegou até mim muitas dúvidas, né, de conselheiros de câmaras técnicas. Então perceberam-se, né, uma necessidade aí de melhor nivelamento das informações, para que a metodologia, a discussão das metodologias, ela possa acontecer no seio das câmaras técnicas. As câmaras técnicas vão desenvolver minutas, né, que serão encaminhadas para os respectivos plenários, e futuramente, né, a gente passa aí para as plenárias e a capacitação dos conselheiros. Então é prevista uma capacitação semelhante a essa, não apenas para os membros, né, mas para os conselheiros, e a respectiva discussão das metodologias, né, trabalhadas na Câmara Técnica nas plenárias. E então a deliberação quanto à metodologia e a parte da discussão, né, de entidade equiparada, que é função aí de uma outra gerência, não é a minha. Eu vou me ater nas minhas funções, até porque eu não vou saber falar da outra, como dito infinitas vezes. Para que após aprovada, ela seja encaminhada, essa metodologia, né, após aprovada pelo plenário, ela passa nas mãos do Conselheiro Estadual dos Recursos Hídricos, né, para aprovação e algum apontamento, né, de nivelamento, caso haja necessidade. Bom, agora eu vou falar do decreto 4860 de 2021, rapidinho, tá? Tentar não delongar muito aqui. Bom, mas um pouco antes dele, eu preciso passar um lápis, assim, uma pinceladinha aí no histórico que existia aí no Estado até o ano passado, né? Primeiramente, temos a Lei 3199, como eu disse, que é ela que vai falar de todo o gerenciamento dos recursos hídricos, vai falar de outorga, vai falar de comitê, ela vai falar de GAN, de cobrança, fala de todos os instrumentos, de todos os membros que participam dessa gestão, né? E para dar um pouco mais entrar em detalhes, né, dessa operacionalização, de como acontece o instrumento da cobrança, veio o decreto 44046, em 2005, né, dando algumas diretrizes, algumas orientações quanto à cobrança, e a resolução 4179, que é uma resolução conjunta entre GAN, SEMAD e a CEF, no quesito de operacionalização, de como vai se dar essa cobrança, né? No ano passado aí teve aí o 47860, que foi o decreto que implementava a cobrança em todo o Estado e dava prazos para a discussão das metodologias no Estado. Bom,
O ano passado teve não o ano passado apenas, mas retrasado também, havia-se também uma discussão muito forte da melhoria do fluxo, tentar dar mais, desburocratizar menos, tentar resolver alguns gargalos na questão da operacionalização. Enfim, foi feita uma revisão assim, geral de toda a legislação, no caso do decreto e dessa resolução, dos dois decretos dessa resolução, e foi que revogava, né, esses decretos. A resolução implementa um novo decreto que dá uma nova cara para a cobrança, tentando, né, resolver, como eu havia dito, tentando buscar aí um aperfeiçoamento de todo esse fluxo, né, desse processo. Né, com a experiência de 11 anos, a gente percebe alguns problemas, então, ao longo desses anos, a gente percebeu alguns problemas e tentamos resolver com a assinatura, né, desse decreto 4860. Né, foi um debate exaustivo. E junto com esse decreto, temos aí uma deliberação normativa do SER, que já havia sido citada dentro do decreto, que o SER tinha um prazo, né, dava um prazo para o SER para publicar as diretrizes gerais das metodologias de cobrança no Estado, que pode ser, né, que é entendido muitas vezes como um modelo genérico, que serve de ponto de partida para a discussão de metodologia de cobrança dentro do Estado. Bom, eu vou falar um pouquinho desse decreto. No artigo 3º já traz aqui que os usuários, né, que possuem outorgas, eles que serão cobrados. A única exceção da regra é para o lançamento. Mas se você tem outorga, você será cobrado. Se você não tem outorga, você não vai ser cobrado. O instrumento para regularização disso é outro, que se chama fiscalização. Não será a cobrança que vai fazer esse serviço. Porque não é o objetivo da cobrança fazer isso, né? Senão você perde o foco também. Bom, o artigo 6º ele traz que ele vai relembrar que os usos insignificantes e os pequenos núcleos populacionais rurais estão dispensados da cobrança. Quer dizer, não estão dispensados, não, eles são isentos mesmo. Né? Não cabe cobrança em cima deles. O artigo 9º ele vai falar de um problema, né, que a gente já percebia em todas as metodologias que estão vigentes hoje no Estado, como não há revisão dos valores dos PPUs pelos comitês, né, os comitês se mantêm na inércia. A gente sabe também que existe um fenômeno na economia chamado inflação, e esse fenômeno ele corrói o poder justamente, se a cobrança é a tentativa de trazer um valor racional para o uso da água, esse valor, essa coerção, né, de racionalização, ele se perde ao longo dos anos, porque a inflação corrói o seu real valor. Né? Nós não estamos lidando com valores nominais, mas a gente deixa de lidar com o real valor, com o valor real do bem, e trata-se, né, da constância do valor nominal, que ela não reflete a realidade, né? Porque a moeda já perdeu, a inflação é esse fenômeno, né, que faz com que a moeda ela não guarde o valor da riqueza. Ele não representa mais isso. É a perda dessa capacidade da moeda de conservar o valor da riqueza. Então, nesse sentido, foi determinado, né, que os PPUs terão reajuste conforme o IPCA. Os comitês podem decidir por outro, tá? Mas se definido outro índice, que se mantenha naquele índice, o que não pode é ficar trocando, tá? E por que o IPCA foi escolhido? É porque é o indicador de inflação oficial do governo, né, do governo federal. E, de uma certa forma, o melhor indicador, né, tipo assim, por conceito, seria o IGPM, porque se trata de projetos, obras e ações, que é um corretor mais para a construção civil. Só que o GPM, ele sofre muita oscilação devido às oscilações de câmbio. Ele oscila muito. Porém, a longo prazo, ele converge ao IPCA. O IPCA e o GPM, eles convergem a longo prazo, mas no curto prazo o GPM ele oscila demais.
Então, por isso que foi decidido, escolhido, né, pela sua maior estabilidade, a sua constância, e por ser um dado oficial do governo, né, sem sofrer intervenções, quer dizer, a princípio, o IBGE, né, tipo assim, indireto, tende a não sofrer influências do setor externo, nem do Estado. O que a princípio parece real, né? Bom, enfim. Então, essa correção. Ele traz também novas datas, aí ele já está falando um pouquinho da operacionalização. Antigamente, os boletos eles venciam no quinto dia útil do mês subsequente ao fim do trimestre. Agora não. Ele vai vencer nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, conforme o valor do boleto. Tá? Os valores, né, acima de R$1.000, ele pode ser parcelado em até 4 vezes, não é necessariamente mais obrigado a ser parcelado. Lá em julho, o usuário ele já pode emitir todos os boletos e pagar tudo de uma vez. Então, ele pode pagar uma vez por ano, ou ele pode pagar em quatro parcelas de decisão dele. E isso se o boleto dele estiver acima de R$1.000. Se entre 200 e R$1.000, ele será emitido apenas um boleto que vence, então, no último dia útil bancário. Ou seja, né, se o mês aí terminar no dia 30, vai ser o dia 30, se terminar no dia 31, vai ser o dia 31, mas se cair um sábado, um domingo aí no dia 30 e 31, então deve de aí variar entre o dia 28 e o dia 31 de cada mês, a data de vencimento. Mas, se não tiver feriado também, né, porque se tiver um feriado é um pouquinho antes também. Então fica sendo esses meses. Então, para aquele usuário que tem um valor entre 200 e 1.000, um único boleto. E para quem tiver menos de R$1.000, menos de 200, perdão, este vai ser acumulado e emitido apenas no final da vigência da portaria do autônomo. Que é um detalhe, eu acho que não influencia muito para vocês. Bom, não por agora, né? Até porque não muda nada para vocês, já que nunca tinha sido aplicado cobrança na bacia de vocês. Então, é menos perceptível. Bom, o artigo 16 ele traz a previsão da revisão da cobrança, né? Mas, óbvio, isso não é nenhuma novidade, as pessoas podem questionar. E aqui, rapidinho, um esqueminha, né, de como seria a cobrança. Vamos supor que vocês aí determinassem a cobrança pelos recursos hídricos agora para o ano de 2021. Gente, eu trouxe o ano de 2021, mas isso aqui é só ilustrativo, tá? Não quer dizer que vai ser em 2021, não, mas supondo que em 2021 esteja aprovado já a metodologia, que ela já está vigente para o ano de 2021, então o usuário ele faz o uso dele ao longo do ano de 2021. Entre os meses de janeiro e março, esse usuário ele vai entrar no nosso sistema e ele vai fazer a declaração dos usos, das medições dele e também da carga orgânica que ele lançou, ou então a concentração da carga orgânica, de quanto de água que está retornando para o corpo hídrico, enfim. São dados nesse sentido, que são declarados entre janeiro e março. Essa declaração ela se chama DAUR, que é Declaração Anual dos Usuários de Recursos Hídricos, né? Trazendo essas informações, porque essas informações são necessárias até para fazer o cálculo desse usuário, complementarmente aos dados da autônoma. Certo? Entre abril e maio, o IGAM vai fazer o cálculo. Entre janeiro e março, o IGAM também vai publicar a tabela de preços de PPUs de vocês, atualizada pelo índice pelo IPCA do ano anterior, aqui no caso, no nosso exemplo, seria o IPCA de 2021, tá? Em abril e maio, o IGAM vai estar fazendo esses cálculos aqui, vai realizar os cálculos. E em maio ele vai publicar isso no site, tá? Os valores para os usuários. Não é disponibilizar os boletos, é informar o valor, para que o usuário já possa ter ciência de quanto ele será cobrado. E em julho, estará disponível, né, salvo engano, hoje eu acho que seja, né, no modelo atual, acho que seria em torno aí em meados de julho, que os boletos estariam disponíveis para pagamento, mas o usuário já teria ciência de quanto ele vai pagar. Ele já pode até reclamar, inclusive, dos valores lá em maio, tá? Então, em julho é disponibilizado os boletos e ele pode pagar, que nem eu disse,
os meses de julho, agosto, setembro, outubro, né, as parcelas todas de uma vez só, ou ele paga aí, programa o pagamento desses DAIs, né, no final de cada mês. E em 2020, ou seja, em 2022 eu estou realizando a cobrança de 2021. E em 2023 eu já tenho os dados da inadimplência daqueles valores cobrados em 22 que se referem ao uso de 2021. Correto? É aí o encaminhamento necessário desse pessoal, seja lá em prescrição de dívida ativa, notificação, etc. e tal. Foi assim que foi desenhado o nosso fluxo agora, né? E aqui fala dos prazos, né, do CER. Enfim, em resumo, que tem 2 anos, né, para se discutir essa metodologia e apresentar o CER, e até 2023 seria o prazo, né, o limite é que em 2023 vem a primeira cobrança. Ou seja, o primeiro boleto chega aí referente a 2023, referente ao exercício de 2023, o primeiro boleto, né, ele chega em julho de 2024. E agora eu vou falar da norma dos trabalhos, né, realizados no CER. São as diretrizes gerais, né, como eu falei anteriormente, entendido como o mínimo a ser feito, pelo que deve de compreender as metodologias, e eu vou falar então um pouquinho da metodologia. Ela tenta trazer a simplicidade e transparência na sua formulação, objetivando o fácil entendimento pelo usuário pagador. A correção automática pelo IPCA e a nossa base de cálculo, né, prevista na metodologia é o volume otorgado de capacitação, o volume medido de captação, falei capacitação, mas é captação, tá? Perdão aí. Volume otorgado, volume medido de captação e a carga poluidora lançada em corpo hídrico, tá? Se lançar em solo não é cobrado, não. Mas se lançar em corpo hídrico, ele será cobrado. Bom, então vale só lembrar, né? Quem tem fossa, solo, lançamento em solo, em fossa, isso aí não é cobrado pela nossa metodologia, não, tá? Isso aí é só para quem lança o seu esgoto em corpo hídrico, direto. Bom, a principal metodologia é o somatório do valor captado do valor lançado, a metodologia do CER. E a metodologia, né, o mecanismo, a fórmula, ela oscila de acordo com o segmento previsto pela metodologia do CER. Né? Para a agropecuária, é uma média entre os valores medidos e otorgados. Para o saneamento e rebaixamento para mineração, apenas os medidos. Enquanto as demais finalidades seria em cima do valor otorgado. E para todos os segmentos, o lançamento será cobrado, que é a quantidade de carga orgânica vezes o preço estipulado para aquele segmento, tá? Mas desculpa aqui, gente, eu engoli aqui o PPU de captação aqui na agropecuária, mas é PPU de captação para o setor de agropecuária, tá? Então eu pulei aqui o CAP aqui embaixo, mas espero que esteja entendível. Bom, existem as áreas de criticidade, eu acho que eu já falei bastante, a combinação entre enquadramento e a oferta de água, sendo a zona D a mais comum, que é a de menor qualidade, que é a classe 2, 3 e 4, para enquadramento, e no qual a água é abundante a ponto de ser suficiente para atender todas as necessidades solicitadas naquela região. A zona C já é uma classe superior, mas ainda não, sem uma restrição. A zona B, enquadramento de classe 2, porém, numa área restrita de uso, né, onde a oferta de água ela não atende a toda a demanda, ou seja, é necessário fazer uma outorga coletiva com acompanhamento aí de todos, com a negociação de todos os usuários da região, né, a famosa outorga coletiva. E na zona A, que é tipo assim, é exceção da exceção, são raríssimos casos hoje no estado, graças a Deus, né, ideal é que não tivesse nenhum, que são os casos, não por ser não por ser a qualidade, né, mas a questão de ser DAC,
que a oferta ela não atende a todo mundo, mas aqui já prevendo uma qualidade superior. E em relação à zona D, haveria um crescimento linear de 10%, 20% e 30%. Né? O C paga 10% mais caro em relação à zona D, a B paga 20% mais que a D, e a zona A paga 30% a mais que a zona D. Esse foi o princípio estipulado. Bom, isso aqui, e eles definiram os PPUs mínimos. Né? Tá, voltando aqui rapidinho, vale lembrar que o abastecimento prevê um valor constante, diferente das zonas, isso daí foi um pleito deles dentro do SER, que foi atendido, né? Vale lembrar, gente, que essas discussões aconteceram no âmbito do SER, não é imposição de ganho nem nada não, e o SER é representado tem representação de usuários, tem representação da sociedade civil, etc. e tal. Ou seja, a princípio é bem semelhante à constituição de um comitê. O setor agropecuário questionou e solicitou não só uma redução dos valores, né? Ele questionou né, no seu pleito aí de um desconto de 90% do PPU. Lembrando que o agropecuário ele não tem desconto não apenas no PPU, mas também no volume, tá? Já que é a média entre o captado e medido, se ele não capta, né? Se as suas medições não correspondem ao valor da outorga, ele vai ter um descontinho aí por conta disso. O abastecimento, o desconto foi dado por conta da portaria de outorga de vigência de 20 a 35 anos, tá? E eu, no caso de ser constante aqui no PPU de captação, ele alegava, né, que para abastecimento, para fins, né, de abastecimento público, o enquadramento tem que ser no mínimo 2, no sentido 2, classe 1 especial. E o tratamento, a qualidade da água a ser entregue, ela é bem elevada, a qualidade, e que mesmo que se fosse uma captação de uma água aí de uma qualidade superior, né, que é classe especial, classe 1, ela deveria passar pelo mesmo tratamento, né? Então, por isso que foi dado esse preço constante aí para o segmento de abastecimento. E todas as demais finalidades têm esse, né, que seria a base de referência, respeitando aquele crescimento, né, daquelas faixas, que é o valor de referências ainda. Só para lembrar, o setor de rebaixamento, gente, ele entra aqui, ó, em demais finalidades, tá? Rebaixamento para fins de mineração, ele também é calculado sobre medição, mas ele se encontra aqui, ó, em demais finalidades, zona C, porque se trata de captação de água subterrânea, então esse preço aqui, ó, de 3,5 centavos para captação, tá? Só observância. Bom, e agora eu vou apresentar um comparativo, já que as diretrizes gerais do SER, né, a metodologia do GTAC, ela vai para além do que está previsto no SER, até porque os trabalhos foram conduzidos de forma paralela e de forma que atendesse a todos os critérios. Bom, primeira coisa é que a metodologia do SER, né, traz esse crescimento nos valores, né, esses acréscimos, né, para as zonas de criticidade de 10%, 20%, 30%. No GTAC, esses valores são diferentes, eles são maiores, né? De 20%, 50% e 80%, no lugar de 10%, 20% e 30%. Essa é a principal diferença. A deliberação normativa do SER e do GTAC, na questão de finalidade, ele se difere um pouco. Temos o saneamento, ok? A agropecuária, ela não... No SER, né, é visto agropecuária, ou seja, a irrigação, dessedimentação animal, enfim, toda a atividade agro-silvopastoril entra aí no setor de agropecuária. O GTAC, ele entende de forma diferente, e eu até louvo, né, esse entendimento, que ele se torna, de fato, a meu ver, tá, essa aqui é a opinião minha, técnica, pessoal, porque o uso de água para atividade de irrigação realmente é muito elevado, né? Se você for cobrar um PPU aí, como de qualquer outra finalidade para irrigação, se de fato talvez realmente chegaria a inviabilizar por conta do volume de água captado necessário para o desenvolvimento das atividades. No entanto, as atividades de sedimentação animal, ela não tem tanto volume de água assim necessário para
as atividades. E, portanto, não justificaria esse desconto. Quando eu trato a agropecuária, eu estou falando que o irrigante e né, a criação animal, por exemplo, estão no mesmo pé. Eu, particularmente, para mim, o perfil é bem diferente, certo? Então, por uma questão de entendimento, de capacidade contributiva e até mesmo de isonomia, tratar os iguais de formas iguais e os diferentes de formas diferentes, ele não estaria sendo atendido aqui no CER. Não tão bem aplicado quanto no modelo do GTAC. Certo? Então, no modelo então esse pessoal aí da dessedentação animal, ele acaba caindo aqui em demais finalidades no GTAC do grande, da metodologia prevista no grande. Lembrando que a indústria e a agroindústria foram tratadas de formas um pouco diferentes dos demais finalidades dentro do modelo do GTAC, tá? O que no Serra entraria ali em demais finalidades. Ainda assim, tem outras diferenciações, né? Trouxemos aí uma diferenciação pelo tamanho do município, foi feito, né? Estatisticamente foi mostrado que o PIB per capita como indicador de riqueza, o PIB é o somatório de todas as riquezas produzidas numa região, num território, tá? Seja país, estado, município. Ou até bairro, se quiser, mas enfim. O PIB dos municípios, então é um indicador de riqueza, dividido pela população, né, que ali habita, ou seja, o PIB per capita, toda a riqueza dividido por cabeça, por pessoas cabeça parece que está falando de gado, mas por habitante, a gente tem esse indicador, que é PIB per capita. E o PIB per capita dos municípios maiores, eles são, salvo engano, eu não lembro mais de cabeça, mas a faixa que a gente tinha desenhado daria uma diferença, acho que de 20%, tá? De diferença. Os municípios maiores têm uma renda em torno de 20% se comparados com os municípios menores. Por isso, esse tratamento diferenciado. Né? Aquela história de cobrar R$100 de uma família que ganha um salário mínimo e que ganha 3, ele não tem o mesmo peso. Por isso, essa diferenciação de acordo com o tamanho do município para o setor de saneamento. Houve também uma diferenciação por faixas de tratamento de esgoto. Essas faixas aqui, gente, que eu estou tratando aqui, elas são diferentes, né? Isso não estava previsto na metodologia nas diretrizes gerais do GTA 6, e que foi construções específicas, né, dos comitês do grande, que também foi adotada foi discutido também no PN1 e no PN3, mas adotado aparentemente apenas no PN3. O PN1 não quis adotar isso, não. Então, aqueles municípios, né, que há um tratamento de esgoto, porque a lei ela traz dois marcos, né? O primeiro todo o município, para ter acesso ao ICMS ecológico, ele deve tratar pelo menos 50% do seu esgoto, com a eficiência, eu não vou lembrar mais não, salvo engano, era 60%. E tem uma outra norma, salvo engano, do Copan, ela trazia um escalonamento, né, dos municípios, mas em 2018 todos os municípios já deveriam ter cumprido esse acordo, essa previsão lá do Copan, que deveria de tratar pelo menos 80% do seu esgoto, ou seja, todo esgoto gerado, pelo menos 80% deveria ser tratado. E com eficiência 60%, isso eu tenho certeza, era 60% de eficiência nesse daí. Então a gente trabalhou inicialmente, né, com esses saldos, né, de 50%, com esses marcos até 50%, ou seja, não atende nem a legislação mais branda, e o outro marco até 80% para cima, que é o que é previsto, tá, por lei. Então quem está obedecendo a lei bonitinho tem um valor. Quem está desobedecendo a lei teria um valor majorado por unidade, além de lançar mais carga orgânica, né, quando não se trata, esse quilo da carga orgânica seria mais caro para esses que não estão respeitando a lei, e quanto mais distante fosse, mais caro seria, mas aí com só essas duas faixas,
né, de acréscimo. Só que no GTAC foi rediscutido esses percentuais e ficou aí, quem trata até 25% do esgoto, ele vai pagar, seria o que pagaria mais caro, uma faixa intermediária aí, né, só um pouco, um acréscimo, mas um acréscimo menor, entre 25% e 75%, e aqueles que tivessem um tratamento acima de 75%, ou seja, ainda um pouquinho abaixo do que é previsto por lei, mas, né, tem essa margenzinha, ele teria seria a faixa principal, tipo assim, não teria nenhum acréscimo acima desses valores, não, tá? E esses acréscimos eram de 50%, ou seja, quem trataria o esgoto aí entre 25% e 75%, ele paga 50% mais caro por quilo de carga orgânica lançada no rio, se comparado com aquele que trata o seu esgoto bonitinho, né, com a faixa superior de 75%, e quem trata menos de 25%, este daí ele vai pagar 2,25 vezes mais caro por quilo de carga orgânica lançado no rio, correto? Então seria esse desenho. Foi feito também uma cobrança progressiva dentro do segmento da irrigação, né? Eu, só de curiosidade, eu fiz o relatório recentemente do PN3, lá o PPU, essa faixa, ela não é de 150 e 500, não. Lá foi feito, uma faixa, são duas faixas, na verdade, aqui são 13, lá são duas só, e o marco de divisão era 250. Só de curiosidade, pegando todos os irrigantes, né, 100% dos irrigantes, como é que era? 62% das outorgas de irrigação se enquadravam nessa faixa inferior a 250 mil metros cúbicos outorgados por ano. Metros cúbicos outorgados por ano. Né, 250 mil. 68% das outorgas eram desse porte. E 32% das outorgas era do porte maior. Porém, quando a gente vê em volume, esses 62%, né, das outorgas corresponde a 5% do volume total outorgado. Os 95% do volume eram os de maior porte. Então a gente percebia uma concentração aí do volume outorgado. No GTAC daqui, assim como lá nas discussões do PN1 PN3, né, do GT, e posteriormente, né, na metodologia do GT, do PN3, né, que foi adotado, porque o PN1 não adotou isso, entende-se que o maior irrigante, ele tem acesso a tecnologias e até questões de capacidade de produção, tecnologia, financiamento, etc. e tal, que o pequeno não tem. Então, por entender que os dois, apesar de, né, da mesma finalidade, apesar de ser a mesma finalidade, os dois não são iguais. E buscando, né, essa capacidade contributiva e, sobretudo, a questão da isonomia, tratar os iguais de formas iguais, os diferentes de formas diferentes, foram criados preços diferenciados. Faixas maiores, um acréscimo de 10%, faixas menores, né, a faixa menor como referência e a faixa maior seria um acréscimo de 10%. E, mais uma vez, a metodologia aqui do GTAC também prevê aí outras diferenciações da faixa de demais finalidades, que é a agroindústria e a indústria. Bom, eu já tinha citado, né, que no SER o preço, né, para captação ele não oscilava e que a agropecuária tinha um desconto aí de 90%. Bom, comparando com a metodologia do GTAC, não tratamos mais a agropecuária, mas nós estamos estreitando um pouco esse conceito, e esse desconto seria apenas para o setor de irrigação, e nele foi discutido uma redução dos valores do PPU de 70% e não de 90% como no SER. Haveria sim um desconto, mas não tão significativo quanto no SER. Outra diferença é que a indústria pagaria 3 vezes, a agroindústria 1,5 vezes se comparado com os demais segmentos. Porém, eu trago uma informação, infelizmente, inclusive eu tenho que até reler o que foi decidido, que, salvo engano, no sistema não teria como fazer essa diferenciação entre agroindústria e indústria. Por isso
talvez a necessidade de rediscussão aqui, dessa diferenciação. Gente, me perdoa, eu esqueci, de fato, o que foi definido, porque minha cabeça está um pouco cheia. Mas eu vou trazer com mais precisão nas próximas reuniões, tá? Talvez seja necessária a rediscussão aqui dessa diferenciação entre indústria e agroindústria. Uma outra informação é que no GTAC não se tratou de formas, por exemplo, porque lá no CERTRO, como eu trouxe aqui nessa fórmula bem antes aqui, voltando aqui bastante nas apresentações, o CERF ele tem essas metodologias. A agropecuária vai ser a média do outorgado do medido, saneamento vai ser cobrado só em cima do medido. No GTAC não houve essa definição, se vai ser cobrado em cima do medido, do outorgado, ou só em cima do outorgado, enfim, não houve essas discussões, tá? Então essa é uma das diferenças também a serem tratadas. Eu acho que eu terminei a apresentação, gente, porque é isso mesmo. Eu terminei a apresentação, porque na minha cabeça eu já tinha esgotado as discussões. Eu só vou tentar trazer aqui para vocês a metodologia, apresentar para vocês a metodologia do PN3 para mostrar um pouquinho como é que fica essa faixa de tratamento de esgotos, porque eu acho que as pessoas tiveram um pouco de dificuldade para a interpretação. Inclusive, lá no PN3, eu fiz uma pequena observação que eles cometeram um pequeno errinho aqui nesse entendimento. Tá? Seria isso aqui, ó. Então, então, o setor, né, de abastecimento público, ele estaria aqui com duas seções, um para o município maior, outro para o município menor, e nas mesmas faixas, um acréscimo aí de valores dessas faixas para essas faixas aqui. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, onde é que eu estou mostrando aqui, mas espero que dê para entender um pouco. Tá, se comparar a zona C dessa faixa de cima aqui, abastecimento público para municípios maiores, a zona C, por exemplo, ela é um pouquinho maior do que a zona C do abastecimento público aqui de baixo. O que a gente vê? Que no lançamento, o PPU, dentro de uma mesma faixa, vamos pegar aí, ó, abastecimento público, esgotamento sanitário para municípios com mais de 100 mil habitantes. Aqui no lançamento, dentro da faixa B, por exemplo, vocês podem ver que tem uma diferença de preço entre quem trata mais e quem trata menos, tá vendo? 26,06 centavos, 25, nossa senhora, 2.526 milésimos de real e 2.445 milésimos de real. Ou seja, 24 centavos e meio quase, outro é 25 centavos, outro é 26 centavos. O quilo da carga orgânica para dentro da mesma faixa, né? De criticidade, então teria essas oscilações. O problema é que eles aplicaram esses PPUs crescentes também para captação. Aí aqui eu questionei, tá? Mas vamos ignorar isso daqui, porque isso aqui está na nota técnica para eles lá, que eu fiz esse encaminhamento, que não é... que aí eu estaria fazendo dupla penalidade em cima do segmento, né? E o ideal é que fosse só em cima que fosse ajustado apenas para o lançamento, essa progressão. O PPU da captação deveria ser o mesmo, já que o tratamento não tem nada a ver com a captação, tem a ver com o lançamento, com a competência de lançamento dele. E às vezes a gente percebe que nem sempre quem é responsável pelo abastecimento público é responsável pelo esgotamento sanitário. Então, às vezes, eu estou punindo o abastecimento público pela ingestão de quem é responsável pelo lançamento da carga orgânica, quem é responsável pelo esgotamento sanitário. Então, por isso, é mais um motivo que corrobora para que isso não aconteça na captação, só no esgotamento sanitário. Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês, de ilustração, correto? Eu vou abrir a palavra para vocês, para esclarecimento de algumas dúvidas, enfim. Espero que tenha sido suficiente. Como está todo mundo quietinho, eu vou começar aqui. Ô Wagner, nessa última planilha que você mostrou, tem várias
abas, né? Várias colunas. O que seriam as outras colunas ali? Tá mudo. Perdão, eu liguei a câmera, mas esqueci o microfone. Laene, ali no PN3, eles querem, né, implementar também o índice, por exemplo, se a agência de bacia ela executa de 0 até 25% do valor arrecadado em projetos e ações, ela seria penalizada com PPU, teria um PPU menor. Se ao contrário ela faz uma atividade, se ela executa as suas funções, né, e consegue aí executar de 25% a 50% do seu recurso, aí o PPU seria um pouquinho maior. Se for aí seria 5% mais alto o PPU. Se ela executa entre 50% e 75%, aí seria mais 5% mais caro se comparado com a faixa anterior, e assim sucessivamente. Porém, aí eu não vou saber te explicar, tá? Mas pelo que eu saiba, apareceu um empecilho, mas quem poderia explicar isso melhor é a GEAB, tá? Que acompanha as agências. Tem justificativas para que isso não fosse considerado na metodologia. Eu não vou saber explicar porque a minha análise, né, da metodologia, ela não... Minha área de atuação é até mesmo de competência e entendimento, eu não saberia te explicar o porquê disso, então essa parte eu nem toquei. Mas eles previam isso na metodologia deles. Eles preveram, né, acrescentaram isso na metodologia deles. Mas parece que vai... Assim, o IGAN não recomenda. E aí eu não sei se o SER vai acatar ou se não vai, se o comitê vai acatar ou não vai acatar essa recomendação de retirar isso, tá? Aí eu... Não, entendi. É só porque tinha um monte de aba lá, falei, nossa, já tem um tanto assim, falei, nossa, agora ficou mais difícil ainda. Não, mas aí no caso seria o seguinte, aquela planilha, ela seria toda atualizada, né? E aí de acordo com a situação, aí no caso eu acho que eu teria que ter uma publicação assim, olha, tal ano é tal faixa, tal ano é tal faixa, tal ano é tal faixa. Eu acho que tende a ficar, de fato, eu acho que o usuário ele fica um pouquinho mais perdido ali, porque é muito número para se identificar. Mas, bom, aí eu não vou saber apresentar a argumentação, mas... Não, mas eu já deu para esclarecer, já entendi sobre. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Bom dia. Dúvida eu não tenho, né, Wagner? Agora questionamento sempre. Eu não estou acostumado, eu esperava. Não podíamos perder essa oportunidade de debater, né? Ô Wagner, eu gostei muito da sua apresentação, mas a gente precisa trabalhar aqui nós como coordenadores e levar para as câmaras técnicas, é preciso deixar muito claro que no momento que o GTAC estava trabalhando, né, o GT do Grande, estava trabalhando na discussão de metodologia e de PPU, ao mesmo tempo o Conselho Estadual estava trabalhando na metodologia, diretrizes, né, de metodologia e PPU para todo o Estado. E aí, assim, a gente precisa considerar que o que o Wagner colocou, que várias questões foram muito debatidas no Conselho Estadual, e aí, assim, fica um questionamento que as propostas que vieram no relatório do GTAC são as mesmas que foram apresentadas no Conselho Estadual. E o Conselho Estadual entendeu, analisou, e nós chegamos àquela metodologia final, diferenciada para a irrigação, diferenciada para o saneamento e para a indústria. Então, aí já entra o que eu vejo, né? A 68, o objetivo dela é estabelecer essas diretrizes, mas nós precisamos ser coerentes. Coerentes a ponto de que
Se eu tenho que seguir a 68 referente a valores mínimos estabelecidos, que a 68 é muito clara nisso, que o PPU que está lá são o PPU mínimo, eu teria que seguir as diretrizes estabelecidas na metodologia. E da maneira que está no GTAC, e que foi colocado também no Conselho Estadual, e que as informações não se encontram, é que essa fórmula para irrigação, ela está diferenciada, a fórmula para o saneamento, ela está diferenciada, e para a indústria, ela está diferenciada. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro no âmbito dos GTs. Eu não vou colocar aqui o meu posicionamento como indústria, tá? Eu estou falando aqui o meu posicionamento como coordenador de uma Câmara Técnica de um dos GTs, tá? A gente precisa deixar isso muito claro ao levar nas câmaras técnicas, e eu fui muito transparente na Câmara Técnica do GD2, quando nós apresentamos lá essa metodologia, que eu utilizei a mesma apresentação que o IGAN está disponibilizando aqui. Tá? Eu não alterei nada, em nenhum momento eu ainda coloquei o posicionamento industrial. Né? Pode ser que às vezes gerou um pouco de dúvida em relação a isso, mas não, eu estou colocando o que foi discutido no Conselho Estadual, que eu tive o prazer de poder acompanhar desde o início, e no GTAC, que nós também acompanhamos. Eu não fui o representante direto, mas eu acompanhei todas essas discussões. Tá? E o principal, construir juntos. Tá? Eu vejo muito assim, mas a cobrança, esse valor é muito irrisório, tem que ser ponto a ponto, segmento por segmento, e o principal, uma construção entre os segmentos, tá? Não é cada um defender o seu, eu vou defender a indústria, vou defender a irrigação, e o representante da sociedade civil, de repente, vai defender que o valor tem que ser mais alto, mas é uma construção, tá? E o principal objetivo da cobrança é o racionamento. E o racionamento vem de imediato, porque a partir do momento que a cobrança ela é implementada, de imediato as outorgas, a vazão das outorgas diminui, porque ninguém quer pagar por uma água que não utiliza. Tá? Então, só para deixar isso registrado, o desafio é grande de colocar isso, a gente chegar num acordo entre todos os GDs, né, porque o ideal é que seja a mesma metodologia e os mesmos valores para todos os GDs, que isso facilita muito o entendimento do usuário e a própria gestão do próprio IGAN e da agência que vai ser definida. Tá? Obrigado. Não, David, eu confesso que você até me emocionou agora com o seu discurso, porque realmente é esse o sentido do trabalho mesmo, é de construção, não é de briga, não é de às vezes deixar, né, de lado. Eu sei que vocês são representantes aí de alguns segmentos, enfim, deixar um pouco de lado essa armadura e pensar como gestores de recursos hídricos mesmo que nós somos. O objetivo dessa apresentação, inclusive, seria de nivelamento, porque como chegou dúvidas, né, de alguns usuários até a mim, eu comecei a sentir que talvez algum ponto não tenha sido tão claramente apontado ou discutido. Não culpo ninguém, porque bom, eu tenho uma dificuldade, né, de atender a todas as demandas agora de participação de metodologias, porque é muita gente que está discutindo ao mesmo tempo, então eu repasso as informações e infelizmente acaba acontecendo às vezes aquele efeito, né, de telefone sem fio, que às vezes pode haver uma pequena distorção. Não necessariamente aquilo que eu estou falando é aquilo que está sendo entendido pelas pessoas, e o objetivo aqui é apenas de tentar esclarecer esses pontos. Por isso, essa capacitação, né, vamos dizer assim, é genérica com todo mundo. Só repassar e de tirar mesmo dúvidas quanto às metodologias. Quanto à definição de metodologia, não é o IGAN que define, é o comitê que define, esse papel é do comitê. A minha participação é apenas de trazer alguns questionamentos, algum apoio técnico, mais nesse sentido. O objetivo aqui é de trazer transparência a toda a discussão que foi desenvolvida, que tem acontecido nesses últimos anos, as discussões do Serra, as discussões do GTAC. Não é de querer impor, é esse modelo ou é aquele modelo. Não é isso. A decisão é sua, tá? Meu apoio aqui é meramente técnico,
E lembrando que o pesado aqui vai cair para vocês, que é a decisão do que é de definir o que seria mais justo. E mais uma vez lembrando, a metodologia hoje, a que for definida, né, não hoje, mas nesse processo, ela não será eterna, não. Ela pode passar por revisões, isso é previsto. Então, até porque toda política pública, até para ter sentido, ela deve passar sempre por revisões, seja por já ter cumprido aquele objetivo inicial e trazer novos desafios, né, de sempre aperfeiçoar, o que a gente pode fazer agora para ficar ainda melhor. Nesse sentido, às vezes também de perceber aquilo que não está sendo atendido, buscou fazer alguma coisa, mas não atingiu, como é que a gente pode modificar esse processo para que esse objetivo seja alcançado. Então, essa discussão, ela será provavelmente eterna e vai durar uns bons anos, ela não será definida, às vezes, a gente quer colocar muitos parâmetros também, é uma questão de levar muitos pontos em consideração, e isso, óbvio, quanto mais questões que a gente acaba trazendo para a metodologia aumentam, sim, a complexidade. A gente tenta fazer isso da forma mais que dificulte menos, mas ao mesmo tempo, às vezes, não necessariamente aquilo faz tanta diferença assim, então isso tudo tem que ser ponderado. Às vezes é um ponto que pode ser tratado um pouco mais à frente, às vezes é uma questão... E nós também temos certas limitações também, né, com questão de dados, as coisas assim. Às vezes tem coisas que a gente vislumbra hoje e, infelizmente, eu tenho que levar isso para o IGAN e ver se isso é possível de realização. Só um exemplo, eu vou citar que o PN1 tinha previsto um desconto de R$500 para todos os usuários, no meio da fórmula. Só que esse desconto, inclusive, ele já existe na calha federal, tá? A ANA, ela aplica a fórmula assim, o PN1. Isso certamente veio de lá. Porém, no sistema do IGAN, na forma que ele é construído, o sistema, só para antecipar, não dá para fazer isso. Não é por maldade, não é até porque isso é uma definição do comitê, mas o sistema de cobrança, a forma que está sendo desenhada, ela é cobrar por outorga. Tipo assim, o cálculo é feito em cima de cada outorga. Se você tem 10 outorgas, você vai ter 10 contas separadas, entendeu? Outorga por outorga. E se a gente aplica esse desconto, a gente ia aplicar R$500 de desconto por outorga. Então, o impacto é outro. Não é em cima do usuário, mas o impacto é outro, completamente diferente. E a gente não consegue nem mensurar isso direito. Então, às vezes, tem algumas construções dentro do comitê que, infelizmente, por uma questão de limitação técnica, né, de operacional, nós não podemos adotar. Tá? Então, isso também a gente traz aqui, discute, não vou prometer aqui a melhor metodologia do mundo com o melhor sistema, porque não é a nossa realidade. Mas, dentro daquilo que nós temos, buscar o melhor que a gente consegue também. Colocar, às vezes, o pé no chão também para a execuibilidade da metodologia. E aí, assim, cabe registrar também, Wagner, toda essa proposta que está no GTAC, que foi a mesma proposta apresentada no Conselho Estadual, foi a mesma proposta apresentada no GT do PN1 e do PN3, essa proposta foi construída pelo IGAN, principalmente pelo Wagner, na questão de dados econômicos. E aí, assim, a construção, não estou criticando o IGAN, porque o IGAN fez o papel, o dever de casa dele como órgão gestor, ele apresentou qual seria a proposta ideal no entendimento deles, né? Até por questões de custeio de agência. Mas aí, quando chegou isso no Conselho Estadual, e tanto o nosso GTAC do Conselho Estadual, o número de membros era maior do que uma plenária do GD2, para vocês terem ideia. Era muita gente, nós conseguimos chegar no consenso, e chegou a um consenso no Conselho Estadual, que até então eram 40 membros, com votação, com apoio, inclusive, do próprio IGAN, que apresentou a proposta lá no início. Então, o IGAN votou favorável, a CEMAD foi favorável à proposta construída no Conselho Estadual.
Então, está aí uma prova de a importância dessa construção, desse pacto, né, entre usuários, sociedade civil e poder público. Eu até havia sugerido isso lá no GD2 com o Gustavo, depois ele resolveu voltar atrás e retirar de pauta, mas como a nossa CETOC ela é um número muito pequeno de membros, eu sugeri, seu Gustavo, vamos levar isso para o plenário, vamos levar o âmbito que está à discussão para o plenário, não é para aprovação, mas para dar ciência ao plenário do GD2, o que está sendo discutido, o que está sendo colocado, que de repente vem alguma contribuição nova. Mas aí, depois da nossa última reunião, o Gustavo resolveu manter essa discussão no âmbito da CETOC, até que a gente, né, conclua os trabalhos, mas a ideia é exatamente essa, para poder ouvir e levar informação para todos. Tá? Mas obrigado, Wagner, pelas contribuições. O Wagner, Zé Jorge, eu particularmente gostei muito da sua apresentação. Eu, algum tempo, não lidava com cobrança, mas eu vejo que muito se avançou com relação ao processo, né, que trata-se de um processo. E eu acredito que essas propostas precisam estar bem fundamentadas, né? E deve ter uma dinâmica, uma continuidade de estudos relativo aos fatores econômicos, né, e financeiros que vão impactar diretamente esse usuário, né? Então, eu vejo que é um processo iniciado e que nós temos algum tempo para tentar traçar traçar um caminho, né, que atenda por um período um pouco maior, né, de prazo, até a gente ter realmente mais informações que nos permita, ao longo desse caminho, ir ajustando esses valores e essas diferenciações em termos de cobranças. A gente percebe que certos setores são mais vulneráveis às variações dos seus produtos, principalmente, né, tem alguns setores, principalmente o setor ligado à agropecuária, tem uma vulnerabilidade em termos de valores de venda dos seus produtos, que isso tem que ser considerado, né, porque pode impactar diretamente qualquer valor, às vezes pareça não ser significativo, pode significar muita coisa, né? Então eu vejo que esse trabalho conjunto, às vezes não só com uma bacia, mas com outras bacias também, ele pode trazer resultados muito, muito positivos para a gente conseguir ver o que se enquadra para a gente e o que não se enquadra. A gente percebe dentro da bacia do Grande que tem certas unidades, né, que são mais similares, né? Você vê em termos de população, você vê em termos de uso de recursos hídricos. Então, eu acho que a gente percebe que esses parecidos têm que ser mais aproximados para tentar tratar essa questão de usos, né, com um pouco mais de similaridade. E, às vezes, outros que se pareçam devem, né, e precisam trabalhar essas similaridades de forma também conjuntas, né? Mas, de forma geral, eu gostei bastante, estou começando a estudar um pouquinho mais o tema para tentar ajudar um pouquinho nesse processo também. Mesmo porque nós já fazemos parte de uma bacia que existe cobrança e que